Ô, velho Vamp, você tá na final. É por isso que eu tô feliz. Porque eu te vendo feliz, eu tô feliz. Chega dessa cabeça pra baixo por causa da derrota pro Barcelona de Guayaquil. Você tá na final, meu amigo, meu irmão. Boa noite, Tico. Boa noite, Flávio. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Boa noite. Ele tá na final o Corinthians, pô. Já parei de jogar. Agora a gente comenta. O Corinthians que senão tá na você final. perdeu também na quarta-feira, né? Perdi quarta também, ganhei. A gente tem, lógico, a gente torce pro Corinthians, mas quem tá em campo é a vez dos caras, é a vez de mostrar, né? Um primeiro tempo onde o Corinthians foi melhor, parecia tudo muito tranquilo, o Santos não tinha dado um chute ao gol, né? Com o Quadrado, com o Guilherme, com o Tiquinho Soares, com o Soteldo e com o Tassiano, não criava nada, parecia tudo muito tranquilo. O Corinthians faz um gol, uma jogada ensaiada, né? O Depay junto com o Garro e acerta o passe no Yuri Alberto, lei do ex, né? Quer dizer, muito tranquilo, no finalzinho ali, uma bola parada, o Guilherme que bate muito bem na bola, artilheiro do Campeonato Paulista, acerta o Tiquinho Soares, o Martins não acompanha, empata e o Santos começa um pouco melhor no segundo tempo, quando o Corinthians faz o segundo gol, numa bela jogada, né? O Garro tinha batido a falta, o Brasão tinha feito uma defesa maravilhosa, mas o Santos desatenta, a bola volta, né? O Martins domina, toca no... Pô, o nome dele é difícil, o lateral esquerdo, como é? Lange. O Angeleri. Angeleri, sei lá. Isso, segunda assistência dele. Segunda assistência, ele toca pro Garro, o Garro sozinho faz o 2-1 e depois aí o Santos não incomodou mais, né? Foi 2 homens expulsos, o Corinthians garante a classificação à final, melhor campanha no Paulista, só perdeu um jogo que foi pro São Paulo e decide Itaquera, né? Amanhã vai ver quem vai enfrentar, mas a verdade é que a torcida tá de olho no jogo de quarta-feira, tentando reverter um resultado que é muito difícil. Talvez o Corinthians revertendo vai ser uma das maiores vitórias, se conseguir reverter, da sua história. Mas importante que alguns jogadores tomou um bom futebol. O Garro no segundo tempo fez uma partida boa, né? O Santos não incomodou em nada. O Neymar se lesionou, veio para figurar ali no banco, para criar aquela expectativa. Mas de fato é que o Corinthians mereceu passar pelo que fez hoje durante os 90 minutos. A gente já vai falar dessa ausência do Neymar, vamos falar muito da ausência do Neymar. Agora, é um Corinthians motivado. Passou para a final, como diz o Vamp, a final vai ser em Itaquera. Ou seja, quem passar, Palmeiras ou São Paulo, vai ter que enfrentar o Corinthians diante da sua torcida, no seu estádio na final do Campeonato Paulista. Ou seja, o Corinthians já sai um pouco à frente pela vantagem de jogar em casa. E aí, eu te pergunto, você que debochou tanto, né? Porque foi o que o Vamp falou. Vai ser a maior volta, né, num resultado do Corinthians, a maior volta por cima do Corinthians num mata-mata de Libertadores, se ele reverter esse resultado. E para mim vai ser ainda mais lindo, porque vê a tua cara aqui. Se o Corinthians conseguir ganhar pelo menos de 3-0 e levar para os pênaltis, e aí eu te pergunto, Flávio Prado, é uma motivação para esse Corinthians para ir na quarta-feira acreditando na classificação? E outra, Corinthians muito merecido, né, Flávio? É muito merecido, melhor campanha do Campeonato Paulista, e um Santos que sem o Neymar continua péssimo. Que atuação ridícula, que atuação ruim desse Santos, principalmente quando precisava fazer o gol, gente. Ameaçando pouquíssimo o gol do Hugo Souza, Flávio Prado. Ilhado, boa noite, amigos. Deu a lógica, né? O Santos até falava no primeiro canelado, o Corinthians era favorito. O Corinthians fez a melhor campanha, tem um time muito mais pronto do que o Santos. O Santos está remontando o time que subiu da Série B, outro treinador, começo de trabalho, começo do retorno do Neymar. Aí o Neymar acabou nem jogando, mas foi dentro do que eu imaginava. Sinceramente, achei até que seria um pouco mais simples para o Corinthians. Até engrossou um pouco mais. Quando o Corinthians fez 1-0, se ele força um pouco mais, eu acho que ele poderia ter até resolvido o jogo no primeiro tempo, mas ele preferiu ficar tocando bola sem muita objetividade, acabou tomando o gol de empate, mas no final fez o segundo gol e se classifica, para mim, dentro da maior normalidade. O Corinthians realmente era o favorito e se classificou. No Campeonato Paulista, o Corinthians tem uma campanha muito boa. Não é à toa que ele tem toda a vantagem para a final, porque ele conquistou. Ele fez um Campeonato Paulista
praticamente irrepreensível. Então, dentro do que ele mostrou no campeonato, está classificado para a final com total justiça. E tua carinha, como é que ela vai ficar se o Corinthians conseguir reverter esse resultado? Você vai ter coragem para estar no Canelada pós-jogo se o Corinthians reverter? Porque você tá tirando onda por enquanto. Quando você tira onda, eu assumo. Você falou que ia ser vergonha na Libertadores, teve um papelão na quarta-feira. Falou que o Corinthians é Corinthians paulista, por isso vai bem no Campeonato Paulista, tá indo bem por enquanto. Mas pode ser que ele cale sua boquinha ainda na quarta-feira agora, hein, Flávio Prado? Ainda não acabou não, hein? É bem provável, é bem provável. Eu tenho quase certeza disso, tanto que eu estou até preparando uma carinha especial para essa situação. É muito provável. Eu considero assim uma coisa quase que já resolvida. É bem provável. Mas você acha impossível? Depois dessa vitória de hoje? Eu acho que essa vitória de hoje dá uma motivação. Eu acho que não muda nada. A vitória de hoje era uma vitória natural. Acho que são coisas totalmente diferentes. É uma coisa que já era de se imaginar, que o Corinthians seria realmente finalista. O que foi bom para o Corinthians é que ele não afunda numa crise horrorosa já antes do jogo de quarta-feira. Porque se perde hoje, sendo favorito como era, e depois tudo que ele fez no campeonato, corria o risco do Ramon Dias não chegar nem ao jogo de quarta-feira. Então seria uma crise horrorosa. O Tuminha já ia entrar amanhã com o pedido de impeachment do Augusto Melo e tal. Então acho que eles vão esperar pelo menos até quinta-feira para tomar essas providências aí. Então foi muito importante para o Corinthians para dar uma acalmada. O Depay ficou até mais magro hoje já. O Depay já está mais magro e tal, já está tudo mais, né? Então está tudo certinho. Então o Corinthians dele, dentro de tudo que se imaginava, ele ganhou o jogo de hoje, está classificado, vai para a final do Paulista e vai brigar taco a taco com quem ganhar amanhã, que eu imagino seja o Palmeiras. Isso é assunto para depois. Seja quem for, acho que o Corinthians briga muito pelo título. Acho até que ele é favorito contra qualquer um. Eu discordo. Eu não acho o Corinthians tão favorito se for o Palmeiras, não. Não acho. Aí eu acho muito igual. Acho que iguala porque o Corinthians joga em casa, mas acharia o Palmeiras favorito se fossem 2 jogos. Contra o São Paulo, eu acho o Corinthians favorito por jogar em casa, enquanto o Palmeiras... São 2 jogos. São 2 jogos. Não, que ele vai decidir em casa. Afinal, são 2 jogos. Decidir em casa. Isso. Sim. Então, eu acho que enfrentando o Palmeiras é muito igual. Muito igual. Enfrentando o São Paulo, eu acho que tem grande vantagem, tanto pela campanha, quanto por decidir na sua casa. Agora, Mauro Betti, a gente está falando dessa situação do Corinthians e é muito louco, né? Porque o Vampeta já disse isso aqui várias vezes. Inclusive, ele me zoa. Tico, cada hora você fala uma coisa. Um dia uma coisa, outra coisa, você fala o contrário. E é verdade, porque no futebol é muito louco como as coisas mudam. O Depay, ele é idolatrado quando a gente fala de competições nacionais, né? No Brasileirão, na reta final do Brasileirão do ano passado, no Campeonato Paulista, agora mais uma assistência para o Depay, uma baita assistência para o Yuri Alberto. Aí, quando foi Libertadores, ele foi avacalhado. Ele estava acima do peso, não merecia o salário que ganha, é caro pra caramba e não joga os jogos mais importantes. Eu, inclusive, falei muito dessas coisas aqui. Então, eu te pergunto, Mauro, o que o torcedor tem que falar do Depay por enquanto? É o cara do time, mas que realmente sumiu na Libertadores e pode se recuperar? E outra, é um Corinthians que joga de um jeito no Paulista e joga de um jeito totalmente contrário na Libertadores, o que dá motivo para o Flávio Prado, bobo do jeito que é, ficar tirando a onda que ele tira. Porque dá a entender que o Flávio Prado tem razão. Por que na Libertadores cai tanto? E no Paulista se impõe esse Corinthians. Boa noite, pilhado, torcedor da Jovem Pan. Parabéns ao corintiano voltando a mais uma final. A última havia sido em 2020 no Paulistão. Maior campeão paulista. E é duro quando a gente tem que dar um braço a torcer, mão a palmatória para Flávio Prado, mas ele tem acertado muito em relação ao que aconteceu, pelo menos no jogo de ida lá na Libertadores igual aquilo que pode eventualmente virar, até pela maneira como o Corinthians agora merecidamente se classificou diante do Santos. É tudo que falaram o Vamp, e você também, pilhado, Flávio, é que a gente viu em Itaquera. O primeiro tempo não foi grande coisa, o Corinthians fez 1-0 logo no começo, uma jogada bem trabalhada e ensaiada, desatenção defensiva do Santos, oportunismo de Yuri Alberto e outra bela, a 6ª assistência do Memphis. Depois o Corinthians teve uma chegada perigosa que o Yuri, a bola escapou e o ótimo goleiro brasileiro fez a defesa, mas o Corinthians administrava um resultado que ele não tem conseguido administrar, quando numa bola parada,
segunda chegada com boa vontade perigosa do Santos. O Amado bateu o escanteio que normalmente bateria o Neymar. E o Tiquinho subiu mais do que o Torres, cabeceou indefensável para o Hugo Souza. E o 1-1 até foi justo, que não foram assim tantas as chances no primeiro tempo. 2 para o Corinthians, 2 para o Santos, ok. Veio a segunda etapa e aí, num primeiro momento, ou na primeira chance mais perigosa do jogo, na falta, sofrida pelo Memphis, uma falta do Gil, o Garro bate brilhantemente, uma defesaça do Brasão, segue o lance, o Releri cruza e o Souto, livre, desatenção mais uma da marcação santista, mas não se tira o mérito do golaço, a pancada seca do Garro, 2-1. Agora ele chega mais 2 vezes com perigo, praticamente o Santos não tem chance alguma no segundo tempo, para o time que precisava, claro, chegar, pelo menos um empate para levar para os pênaltis, ainda que fora de casa, numa casa normalmente inóspita para todo mundo, onde o Corinthians não perde há 9 meses, o Santos pouco criou, né? E o 2-1 é absolutamente justo. Eu queria começar até em cima da tua pergunta, Pilhado, falando do Memphis, para daí a gente falar um pouquinho mais do Neymar. O Memphis, como identificação, identidade, simpatia, digamos, eu não gosto do termo humildade, acho que todo mundo devia ser, a gente sabe que não é isso, mas enfim. Humildade, o Memphis chegou chegando ao Corinthians. Parece que ele nasceu em Itaquera, no Parque São Jorge, enfim, na Zona Leste paulistana. Ele rapidamente se identificou, o torcedor também. Aquela recuperação fantástica, inesperada do Corinthians brasileiro passou muito pelo Memphis. E agora também essa campanha, a melhor campanha do Paulistão, passa pelo Memphis. O que não está rolando na Libertadores é do Memphis, é do Yuri, é muito do Ramon Dias, é até do Emiliano, é de todo mundo. O Corinthians fez 3 partidas horrorosas na Libertadores. Mas pelo astral da merecidíssima classificação hoje contra o Santos, dá até para imaginar que possa fazer coisas melhores. O problema é que o Corinthians toma muito gol. Foi o que a gente viu no primeiro tempo contra o Santos. Chegou 2 vezes, fez um gol. Os adversários não precisam chegar tantas vezes à meta do Hugo, e não por culpa do Hugo, para açoitar a equipe corintiana. E, sobretudo, não é só uma bola construída, é uma bola parada. Se levanta a bola parada, quase que toda a bola é do adversário, saia gol ou não. Então esse é o problema. O Corinthians pode até fazer 3 gols com esse astral, com a torcida que ajudou desde o início, e mais ainda agora com a merecida classificação para mais uma final, mas vai que acontece, é uma possibilidade até pelas qualidades do Barcelona de Guayaquil de tomar um gol, aí fica muito mais difícil. Mas o Corinthians conseguiu virar a chave hoje. Quarta-feira outro jogo, outro chip, outra questão até anímica, claro, e dependendo do que vier a acontecer, venha Palmeiras, venha São Paulo para o final de semana, também é evidente que o Corinthians precisa virar a chave. Mas do jeito que está fazendo no Paulista, pensando agora só no Paulista e falando na grande e merecida classificação, para o Timão está ótimo o que aconteceu hoje.